quero estar lendo novamente com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos fazer uma oração? Deus, eu quero te louvar e te agradecer, porque as suas misericórdias são sobremaneira abundantes sobre a nossa vida. O Senhor tem nos abençoado, muitas vezes nós nem percebemos quão grandes são as suas bênçãos sobre nós. Muitas vezes, por causa disso, nos tornamos ingratos à sua graça e ao teu favor. Eu quero te pedir perdão por isso, Deus. Que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração para recebermos e entendermos o que o Senhor tem para nós essa noite. Leva cativo o nosso pensamento e nos mantenha focados no Senhor. Que o Israel diminua aqui e que o Senhor cresça nesse lugar. Em nome de Jesus, assim oramos e pedimos. Amém? Pode-se tomar seu assento. Esse é um textual da Santa Ceia, né? 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26. É um textual da Santa Ceia. E o que me chamou a atenção hoje, quando eu estava lendo esse texto bíblico e procurando uma mensagem, procurando montar a minha ministração de hoje à noite, foi o seguinte: quem foi que escreveu esse texto? Foi Paulo. Paulo, ele estava em Éfeso, na cidade de Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária, quando ele escreveu essa carta para a igreja de Coríntios. E o que é interessante pensar sobre o autor, se colocar na posição do autor, é o seguinte: do início, como ele fez a introdução desse texto. Ele fala assim: olha, porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Só que Paulo não estava com o Senhor Jesus quando ele recebeu os mandamentos sobre a ceia. Ele era perseguidor da igreja quando Jesus estava durante o seu ministério de 3 anos e meio. Paulo, ele era um zelota. Zelota quer dizer que ele era um emissário dos fariseus e zelava pela aplicação e o cumprimento da lei entre o povo de Israel. Ele tinha autoridade de prender, levar cativo e até executar pessoas em nome dos líderes da igreja. Ele era o zelota. O zelota quer dizer, ele era um obreiro super dedicado, ao ponto que foi delegado a ele algumas autoridades, né? E o seu entendimento da cultura, o seu entendimento de lei e da lei de Moisés, o delegado, ele recebeu delegações do governo da igreja para cumprir vários mandatos de prisão, tanto que seu nome ficou conhecido entre o povo cristão que estava sendo perseguido, né? Se você ler lá, o primeiro mártir da nossa igreja foi Estevão, né? E se você vê lá Estevão pregando, e quando ele é arrastado para fora da sinagoga, e ele vai ser ele vai ser apedrejado, o povo simplesmente não podia apedrejar, não podia fazer isso sem a permissão de algum fariseu ou alguma autoridade de alguma sinagoga próxima. E se você ler a Bíblia com cuidado ali, você vai prestar atenção que ali tinha um jovem chamado Saulo, que autorizou o apedrejamento de Estevão. Então, o primeiro apóstolo a ser morto, Paulo, que ainda era Saulo, teve uma participação gigantesca no apedrejamento de Estevão. Isso é muito interessante, porque essa questão aqui do eu recebi o que também entreguei a vocês. Porque Paulo recebeu os mandamentos não de Cristo Jesus antes de ele ser crucificado, mas ele recebeu através dos discípulos e através do próprio encontro com Cristo Jesus, que é parte do texto que nós vamos estar vendo hoje, o encontro de Paulo com Jesus.
tanto que a nossa vida muda, tanto que o nosso compromisso, os nossos olhos, a nossa percepção de quem é Deus, ela muda a partir do momento que temos um encontro verdadeiro com Ele, um encontro transformador das nossas almas, né? E Paulo, ele não estava ali no dia dos mandamentos da ceia, ele não participou da Santa Ceia, junto com os outros demais discípulos. Ele ainda era perseguidor da igreja. E eu acho interessante isso, porque da mesma forma que Paulo não estava presente quando a última ceia, a ceia do Senhor Jesus, quando ele estava presidindo ali a Santa Ceia, da mesma forma que Paulo nunca esteve presente e foi um ministrador, um ensinador, e deixou para a gente o textual da Santa Ceia, nós também não participamos ali daquela ceia com o Senhor Jesus, mas hoje ainda carregamos essa história. Então, da mesma forma que Paulo diz, olha, eu recebi do Senhor, mesmo sem estar lá, eu posso dizer para você, eu recebi do Senhor, e passo para vocês hoje, celebraremos junto hoje a ceia do Senhor, mesmo não estando presente com a ceia, com Jesus ministrando a ceia, nós temos a certeza e a confirmação que hoje Ele está presente conosco, no nosso meio. Nós podemos sentir a sua presença nos louvores, podemos sentir a sua presença nas ministrações, e isso que é o importante. É que eu estava observando hoje, que às vezes nós muda-se uma coisa no culto, e parece que todo mundo fica disperso, parece que a igreja fica, olha, tem alguma coisa diferente, e automaticamente os irmãos começam a andar mais dentro da igreja, começam a dar mais um comichãozinho, e começam a conversar mais, e é uma coisinha só que mudou, um obreiro que faltou, alguma coisa assim, que está no padrão, que é o costume, que está todo mundo acostumado de ver. Aí começamos a cantar os louvores, o Espírito Santo vem com bálsamo, começa a acalmar o povo, começa a acalmar o povo, e temos esse louvor como primeiro louvor, em poderoso Deus, que é simplesmente uma adoração ao Senhor, poderoso Deus, podemos ver, presenciar nitidamente a ação do Espírito Santo dentro da sua igreja, e é isso porque estamos aqui, esse é o motivo de estarmos aqui, para aprender quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, e o que Ele vai fazer por nós, e como partilharemos da sua presença por toda a eternidade. Esse é o motivo da igreja, por isso que estamos aqui, amém, queridos? Hoje, durante a tarde, nós tivemos a reunião de obreiros ali na sede de Campinas. O bispo não está no Brasil, ele está viajando, está lá nos Estados Unidos, juntamente com a bispo, e quem ministrou hoje foi o pastor Samuel, e ele ministrou em Êxodo 16, e ele deu uma palavra assim, excelente, simples, excelente, direta sobre o maná, uma descrição do maná. Ele falou, olha, Deus prometeu que viria maná do céu, e ele deu algumas características, dizendo, olha, o maná que Deus prometeu, ele viria todos os dias pela manhã, e todos os dias de manhã o povo tinha que levantar bem cedo para colher o maná. Quem não levantasse cedo para colher o maná, ficava sem comer, e quem colhia demais para tentar guardar para outro dia, para não ter que levantar cedo, o que é que acontecia com o maná? Ele apodrecia. A Bíblia fala que ele dava bicho, ele mais do que apodrecia, além de apodrecer, os bichos apareciam ali no maná, e a Bíblia traz uma descrição e fala, olha, toda vez que o maná descia, ele vinha também com o orvalho da manhã, e esse orvalho da manhã, a descrição bíblica sobre o orvalho da manhã, é a unção de Deus e paz, que é derramada sobre o seu povo, todos os dias, e se você continuar lendo lá o texto de Êxodo 16, você vai ver que dá uma descrição ainda maior. Ele fala, olha, o maná era como um bolinho pequeno, redondo, pequenininho, que tinha gosto de mel, e ele fala, o pastor explicou hoje lá, o pastor Samuel, ele falou, olha, sabe por que era pequenininho o maná? O bolinho que fazia do maná era pequenininho, que era para todo mundo poder comer, desde os bebês até os mais velhos, teriam como pegar o pedacinho do maná e colocar na boca e digerir, sem problema de se engasgar. E assim a palavra do Senhor, é um maná diário que Ele nos dá,
E às vezes a gente fica esperando por movimentos extremos dentro da igreja, explosões e revelações e movimentos. E o que Deus está querendo proporcionar para a gente é o maná de todo dia. É aquela palavra pequena, simples, mas que nos alimenta e nos preenche pelo dia, não para o amanhã, mas por hoje, porque amanhã Ele quer que você volte mais uma vez e venha receber dele mais uma vez, não simplesmente a alimentação, mas também a unção e a paz que é derramada sobre nós. Amém, queridos? Isso é muito bonito. E voltando aqui para o texto, eu dei uma meia que saiu aqui, mas voltando aqui para o texto, nós estamos nessa mesma condição de Paulo, que recebeu ensinamentos e deixou escritos aí boa parte do Novo Testamento como linhas guidance lines, está me fugindo o português, linhas a serem seguidas, diretrizes a serem seguidas. E é interessante sobre Paulo que a descrição que é dada em Atos 9 sobre a conversão de Paulo, Atos foi escrito por Lucas, o discípulo Lucas, e originalmente o Evangelho de Lucas era emendado com Atos dos Apóstolos, era um livro só, e depois foi decidido ser dividido, foi separado aí, foi colocado o Evangelho de João ali entre os dois, por causa da forma da descrição. Lucas ele começa ali o Evangelho de Lucas, termina a história de Jesus, ele entra em outros assuntos, continua a descrição de outros assuntos, e o interessante, que talvez nem todos saibamos ainda, é que Lucas ele era um gentio, ele não era judeu, ele era um gentio. O Evangelho chegou ao gentio e ele foi eleito como um dos apóstolos. Amém? Isso é lindo. E o que é interessante, se você abrir sua Bíblia, e hoje a Tainá e o Romário não vieram, eles estão faltando ali, a gente está sentindo falta aqui em cima, né? Para o acompanhamento do texto. Eles foram viajar, foram ver os pais e fazer um negócio, alguma coisa assim, e estão ausentes hoje da igreja, mas eles justificaram a ausência. Em Atos capítulo 9, no versículo 1, Lucas ele começa de uma forma bem interessante. Ele fala assim: olha, e Saulo, respirando ainda as ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. É interessante esse uso do respirar, porque o respirar, o nosso respirar é o que nos mantém vivo, né? E Lucas escreve dessa forma: olha, o que mantinha Paulo vivo era as ameaças e as mortes contra os discípulos do Senhor. Ele dá essa descrição bem clara. Paulo ainda se achando nessa condição de perseguidor da igreja, que a sua vida era perseguir, oprimir e matar cristãos. Ele fala assim, dando sequência ao versículo: dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas, está falando dos cristãos que usavam as sinagogas para também pregar o Evangelho de Cristo, que daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse de volta presos para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de uma luz do céu. Aí o que acontece com Paulo? Versículo 4, fala assim: e caindo por terra, ele ouve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E é interessante que aqui Saulo ele muda até a pegada de falar, né? Porque você começa aqui no verso 1 e você tem uma noção da autoridade que Saulo tinha, porque que ele vivia para perseguir os cristãos e matar os cristãos. Ele vai lá, pede uma carta de autoridade, vai devidamente documentado para perseguir, prender e levar cativo de volta para Jerusalém. Jesus aparece perante ele, uma forte luz aparece ali perante ele. O que acontece? A descrição: toda vez que alguém da Bíblia se encontra com um anjo do Senhor,
com O maiúsculo, né? Com o anjo do Senhor, o que acontece? As forças acabam, a pessoa cai no chão. Isso é duro, perante toda a história bíblica. Todos que se encontraram diante da presença do Senhor, as suas forças se esvaíam e ele caía no chão, prostrado, não tinha forças. E Paulo, na hora que vê aquela luz, ele cai no chão, se prostra. E ele sente que o negócio é diferente, porque na hora que ele levanta a cabeça, ele ouve ali: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Eu acho que a voz foi com um pouco mais de autoridade do que a minha, né? Talvez até um pouco mais grossa, né? Com eco celestial, né? Saulo, 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 Saulo. Por que, Saulo? Por que você me persegue? E ele levanta a cabeça e fala: olha, que é, Senhor? No versículo 5, ele fala: quem és, Senhor? E é interessante porque nós temos aqui, praticamente na mesma frase, a diferença só por interrogação, a palavra Senhor repetida praticamente 2 vezes seguidas. Só que o original há uma diferença muito grande do significado no original entre o primeiro Senhor e o segundo Senhor. Que o primeiro Senhor é usado por Paulo. Ele está falando Senhor no sentido de estar com medo, no sentido de se prostrar como se fosse uma pessoa respondendo a um policial: sim, Senhor. Ou um filho respondendo ao pai: sim, Senhor, por medo, por reverência à autoridade, ou à imposição da autoridade no momento. Aí agora vem Lucas, né? Na frase seguinte, depois da interrogação: e disse o Senhor. Esse Senhor escrito no original, escrito por Lucas, já é a referência original dizendo Salvador, Filho de Deus, Salvador da humanidade. Há uma diferença muito grande entre a visão humana de quem é Deus e a visão de quem conhece Deus, de quem Ele é. Amém? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí vem uma frase ali, depois da pontuação, que diz assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vocês entendem o que isso quer dizer? Eu olhei hoje e falei: rapaz, essa frase aqui ela está meio difícil de compreender. Aí eu fui dar uma pesquisada. O que é recalcitrar? Por que a palavra é usada dessa forma? Porque era o que era utilizado antigamente para falar sobre um chute muito forte. Ou outra descrição da etimologia dessa palavra seria coice. Seria um coice não de um jumento, coice de um boi, que era chamado na época de recalcitrar. E os aguilhões, que geralmente na igreja, quando se fala sobre aguilhões, que é muito mais antigo, falam: ó Deus, nós repreendemos os aguilhões de Satanás, as correntes. Dá a impressão que são correntes com aquela bola grande, né, de ferro. E a primeira vez que eu escutei essa palavra, eu entendi que aguilhões era aquela bola de ferro que ficava ali presa na corrente, prendendo alguém. Só que o aguilhão, meu irmão, você já foi na fazenda e já viu o peão tocando gado? Quando a manada é muito grande, e às vezes tem, principalmente quando vai fazer vai capar os garrotes, né? Eles percebem que tem alguma coisa errada, o garrote fica nervoso, ele começa a dar coice. E às vezes o peão ele tem que pegar o aguilhão. O aguilhão nada mais do que um cabo de madeira, grosso, resistente, com um pino de ferro na ponta, uma ponta de ferro, como se fosse um agulhão, para dar uma cutucada no boi para ele poder andar, né? E é interessante essa afirmação de Jesus, que ele fala para Saulo. Ele diz assim: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele já afirma: olha, Paulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, ele está falando: olha, boi velho, é muito perigoso para você ficar dando coice no agulhão, porque quem vai se machucar não sou eu. Quando você me persegue e você dá coice em mim, quem se machuca é você.
Quem é ferido é você. Por isso que Jesus afirma: olha, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões, ou dar um coice, dar um chute contra um posicionamento da palavra do Senhor, contra um direcionamento de Deus. E às vezes, nós como cristãos, às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente é parte da mesma manada, a gente está no mesmo barco. Às vezes Deus dá um direcionamento e a gente fala: eu quero assim, eu não quero fazer assim, não, mas Deus está mandando, mas eu vou falar com Deus. Então eu vou falar com Deus, eu vou orar, até Deus mudar a mente dele. E aí é dura para a gente, porque a gente se decepciona. Nós somos ofendidos quando a gente tenta ir contra o que Deus está ministrando para a gente, o que Deus está trazendo para a gente no seu propósito. E é interessante que a partir dali, Saulo ele cai cego, né? Depois ele é levado para a casa de um dos cristãos que estava meio ressabiado em recebê-lo ali, com medo de ser uma artimanha de Saulo. Ele fala: olha, eu já ouvi muito falar sobre esse Saulo que persegue a igreja, eu estou com medo. Então provavelmente Saulo era um cara astuto, que já tinha feito outras armadilhas para pegar crente e levá-los presos. Provavelmente ele tinha feito, porque na hora que o homem de Deus escuta que Saulo está indo lá, ele fala: misericórdia, eu não vou orar por esse homem não. Aí o interessante, se você continuar lendo, que Deus fala com ele: olha, você vai orar por ele sim, ele vai ser curado. E a última frase, antes de ele aceitar, é assim: Deus fala para ele: e eu vou mostrar para ele o tanto que ele vai ter que padecer por amor a mim, né? Aí ele fala: ele vai ter que sofrer, então vou lá orar por ele. É interessante, né? Às vezes a nossa visão de cristão, mesmo naquela época, Deus fala para ele: olha, vai orar, porque depois que a oração vier, ele vai ser curado, mas depois que ele for transformado, ele ainda vai padecer. E lendo essa mensagem hoje, só pouco disso para mim, porque só depois que Deus falou isso, que ele falou: não, beleza, então nós vamos orar por ele. Ele machucou tanto cristão, e agora o próprio Deus vai pegar ele e vai fazer uma transformação. E Paulo ali tem uma mudança de mente, de atitude perante o encontro com Deus. Tem uma passagem da Bíblia que diz que encontrar com o Senhor, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, é como se nós encontrássemos um tijolo muito grande. E esse tijolo, ou a gente se encaixa do ladinho do tijolo, ou o tijolo cai em cima da gente. Ou você se encaixa com o tijolo, ou o tijolo cai em cima de você. É assim o encontro com Jesus, mas sempre há transformação. Sempre há transformação. Não existe um encontro com Deus sem transformação, tá? Mas não se desespere. Às vezes a gente olha para esse texto aqui e para testemunhos de outros irmãos, principalmente testemunhos confessionais, que é testemunhos sobre conversão, como que eu aceitei Jesus, como que foi meu encontro com o Senhor. Eu quero acalmar o seu coração com relação a isso, tá? Talvez a sua conversão com o Senhor foi no culto de terça-feira, que Deus tocou no seu coração e você deu aceitou Jesus, como a maioria dos cristãos hoje, durante o culto. Talvez a sua conversão, algo mais teve que acontecer. Pastor Israel, quando era mais novo, entre meus 15 e 19 anos, eu saí da igreja. Então eu fui fumar, eu estava bebendo, usei drogas, tive relacionamentos fora do casamento, me envolvi com meninas, tive relações sexuais fora do casamento. Então tudo isso aconteceu. E naquela época, quando eu era mais novo, agora já mudou a moda, né? Mas na época, quando eu tinha meus 18, 17 anos, eu sempre fui muito magrinho mesmo. Eu tenho 1,74 m e a minha vida inteira eu pesei menos de 50 quilos. 50 quilos era o máximo, até eu completar 32. Depois de 32, em um ano eu coloquei 20 quilos. Engordei 20 quilos em um ano. O metabolismo mudou, vai ficando velho, graças a Deus. Então o pessoal fala: pastor, você está ficando gordinho, barrigudo. Eu falo: meu irmão, isso aqui é investimento de 32 anos para ter esse resultado aqui. Então deixa minha barriguinha em paz, né? E a moda naquela época, da minha juventude,
tinha umas calças jeans chamadas calças cargo, que ela tem uns bolsões na lateral, que eu não sei se vocês lembram, os bolsões, largona. Só que a moda naquela época era você andar com a calça caindo, né? Então era mostrar a cueca, né? Andava, e eu gostava de andar de preto, com a calça meio caindo, e minha mãe não deixava usar camisa de caveira, né? Porque é pastor, meu pai é pastor, e não podia, o filho do pastor está dando um mau exemplo e tal. E eu fui em uma livraria, eu achei uma camisa com a caveira, escrito um versículo: olha, o salário do pecado é a morte, uma caveira bem feia. Virou minha minha camisa favorita. Eu só ia para a igreja com ela. Mas essa caveira, eu falei: ó, o salário é de Deus, então. O salário do pecado é a morte, né? E eu me lembro, muito magro, ia comprar calça, eu comprava calça 2, 3 números maior do que o meu, para poder a calça ficar caindo, frouxona, que era a moda na época da juventude, né? Dos malinhos, dos saltadinhos. E eu me lembro muito de, às vezes, eu ter que andar, e eu ia andando, conforme eu ia andando, eu tinha que abrir as pernas assim, um pouquinho, para a calça não cair até lá embaixo, para parar aqui assim. E graças a Deus transformou minha vida, né? E eu me lembro muito bem, na minha juventude, de eu ter prometido para mim mesmo que eu nunca ia ser pastor. Eu tinha raiva de pastor. Às vezes os pastores chegavam lá em casa, eu entrava para dentro do quarto e começava a maldizer os pastores, começava a xingar mesmo. Esse filho do mano está aqui de novo, só vem aqui na minha casa para comer, né? É assim. Era rebelde, revoltado, sem causa, né? Sem justa causa. E eu me lembro que no meu caso, a minha conversão real com o Senhor, não a minha conversão de berço, porque eu nasci na igreja, mas depois de um tempo afastado do caminho do Senhor, um dos líderes de jovens da igreja, viu, Lohana? Líderes jovens da igreja, eu gostava muito de ir para o bar perto da minha casa para jogar sinuca, beber e fumar. Esse líder de jovens, ele chegou lá no bar, eu estava jogando sinuca e bebendo, e ele chegou, entrou no bar e perguntou para mim: Israel, tudo bem? Você aqui? Eu falei, eu já pensei que meu coração já começou a fechar. Lá vem, né? Lá vem. E que mesa você está sentado? Eu já apontei para a mesa assim, a cerveja em cima, os negócios lá em cima. Ele foi pedir uma Coca-Cola e sentou lá na mesa, não falou mais nada. Terminei de jogar sinuca, fiquei super constrangido. Na minha cabeça não existia mais caçapa, não existia mais nada, era só preocupação. Agora ele vai contar para minha mãe e para o meu pai que eu estava no bar. Vai sair contando para todo mundo da igreja que viu o filho do pastor no bar, vai fazer um inferno com minha vida. E terminei ali de jogar, falei para ele: não, vou embora. Eu morava mais ou menos umas 2 quadras do bar. Ele falou: não, vou te acompanhar lá na sua casa. Aí meu coração fechou mesmo, viu? Meu coração fechou. Eu falei: ele vai falar coisa de Deus para mim, ele vai tomar uma patada, porque se ele vir falar de Deus para mim, eu vou falar: rapaz, eu conheço mais do que você. E ele me acompanhou, a gente foi conversando, nem lembro da conversa porque não foi importante. Chegou na porta do apartamento que a gente morava, ele pegou na minha mão, bateu assim: então beleza, Israel, depois a gente se fala. Viu as costas e saiu. Meus irmãos, foi pior do que se ele tivesse falado alguma coisa. E eu comecei a me questionar: mas poxa, não vale mais nem a pena, porque o negócio é o seguinte, o que a Bíblia diz é certo: ensine seu filho no caminho que deve andar, que mesmo que ele se afastar dele, ele não esquecerá dos caminhos do Senhor. E isso é verdade. E ele virou as costas e saiu. Eu fiquei extremamente arrasado por dentro. Fiquei pensando: poxa, eu não sou nem mais digno de o cara gastar 2 minutos para conversar comigo, para me chamar para ir na igreja. E durante alguns meses ele insistiu para mim ir para a igreja com ele. Teve uma vez que eu me lembro bem, ele me chamou, falou: Israel, vamos numa festa. Eu falei: rapaz, eu não gosto de festa de crente não. Não, rapaz, lá vai ter música, vai ter dança, vai ter bebida, vai ter umas meninas lá e tal. Vamos embora. Pus minha camiseta preta com a caveirona, a minha melhor calça quase caindo, né? E fui para a festa. Cheguei lá, antes de todo mundo, que ele que ia conduzir, tinha um monte de cadeira enfileirada assim. Eu falei: esse trem tá errado.
esse negócio está errado. E era um culto no lar, né? E eu sentei lá na última fileira e fiquei nervoso o culto inteiro, o pessoal cantando e dançando, e no final ele veio falar comigo e falou: e aí, Israel, você gostou? Eu falei: gostei nada, rapaz, você é um mentiroso, você mentiu para mim, disse que a gente ia para uma festa, mas foi uma festa. Foi uma festa de celebração a Deus. Você falou que ia ter bebida, ele falou: tanto de Coca-Cola lá em cima da mesa. Falou: mas as meninas, olha as irmãzinhas aí louvando e cantando ao Senhor. Poxa vida. E não muito tempo depois disso, tinha um dos pastores que iam lá em casa, que eu amava odiar esse pastor. Eu tinha prazer em não gostar dele, porque ele morava mais ou menos próximo da nossa casa, e ele só ia lá em casa, por coincidência, na hora do almoço, né? e teve um dia que ele chegou lá em casa, e estava conversando com a minha mãe, eu entrei para dentro do banheiro, me arrumando para ir para o trabalho. Eu xinguei muito aquele homem, xinguei muito lá dentro do banheiro. E na mesma tarde, o João de Deus, era o nome dele, João de Deus. Você chegou a conhecer ele, Mateus? Não, né? João de Deus. E ele chegou em mim e falou assim: olha, Israel, eu vim aqui conversar com você hoje porque eu estava orando, Deus mandou te dar um recado, que o seu tempo de brincar de não ser crente acabou. Deus quer que você volte para Ele. E se você não voltar, ele usou uma expressão bem goiana, né? E toda vez que eu contava esse testemunho lá na África, eu tinha que explicar, e era meia hora explicando essa expressão. Eu falava assim: olha, se você não voltar, Deus vai te pegar na curva. Como é que você explica? Deus vai te pegar na curva com o tradutor para 2 idiomas. Ele falou: Deus vai te pegar na curva. Para Goiânia, que a gente está acostumado, é que o negócio ia ser feio, né? E eu não acreditei. Falei: aqui nada. E passados alguns dias, depois que esse homem foi lá em casa, eu tive uma infecção de garganta gigantesca. Fiquei muito ruim. Na época eu estava pensando, começando a voltar para a igreja, por causa de uma certa irmãzinha que tinha me chamado a atenção na igreja, chamada Daniela. Sabe? Eu estava começando a querer voltar para a igreja por causa de uma irmãzinha lá bonitinha. E eu fiquei com uma infecção de garganta muito forte. Tirei licença do trabalho, fiquei 15 dias em casa. E durante esses 15 dias, quase não comendo, já era magro, 50 quilos, perdendo peso. Na semana que era para eu voltar a trabalhar, quem voltou lá em casa? O bendito pastor. E eu fiz o que era meu de costume e xinguei o pastor todinho, né? Só que para mim mesmo, né? E aconteceu que no outro dia, sabe essas aftas que dão na lateral da boca? A minha língua ficou branca, coberta de aftas. Botei no médico, passou uns antibióticos, talvez tinha sido uma reação alérgica, alguma coisa assim. Fiquei mais 15 dias de licença, só perdendo peso, não conseguia comer. E as aftas saíram, a infecção saiu. Voltei para o médico fazer o exame admissional para voltar a trabalhar. O médico fez o exame e falou: olha, você está para voltar a trabalhar, tem mais alguma coisa? Eu falei: doutor, faz 3 dias que eu estou sentindo uma dor muito forte na barriga. Senta aí. Eu deitei na maca e ele foi e apertou o meu lado direito aqui. Na hora que ele apertou o meu lado direito, eu quis chorar de tanta dor. Ele falou: olha, Israel, você vai sair daqui, você vai lá, tira o raio-x e volta aqui. Tirou o raio-x, voltou. Ele falou: o negócio é o seguinte, liga para sua mãe e para o seu pai, fala para eles descerem aqui para o hospital. Fui lá no hospital do Jardim América, trazer um cheque calção de R$4.000. Eu estou cancelando todas as minhas atividades de agora à tarde. Você vai sair daqui da minha sala direto para o centro cirúrgico. Você está com um apêndice gigante pronto para estourar dentro de você. E eu fui para a mesa do centro cirúrgico, fizeram a operação. Durante a operação, na hora que eles abriram, foram mexer na apêndice, ela suturou, ela estourou. Eles tiveram que tirar o meu intestino para fora, fazer a lavagem e colocar para dentro novamente. E eu fiquei no hospital alguns dias. E eu saí do hospital, irmãos, com 34 quilos, no tamanho que eu sou, já adulto. Eu saí do hospital com 34 quilos. Eu não conseguia ficar em pé, eu não tinha forças. Os meus olhos afundaram na cavidade ocular, ficaram lá no fundo, pretos ao redor. Eu não conseguia levantar a minha postura, porque minhas forças tinham acabado. E quem me ajudava a caminhar era a Daniela.
E passado alguns dias desse acontecimento, foi um eclipse lunar, teve um eclipse lunar. Eu lembro muito bem de eu sentar, nós morávamos no Sobrado, o Sobrado tinha uma rampa da entrada do carro, eu deitei ali na rampa para ver o eclipse. Naquele momento, ali sozinho, olhando para a lua, Deus trouxe à minha memória o que o João tinha falado. Trouxe à minha memória que, na verdade, o que ele estava fazendo era me pegando na curva. Porque eu falei, não tem nada a ver isso daí, me pegando na curva. E naquele momento eu falei, olha, entendi, Deus, o Senhor me pegou na curva e me pegou bonito. E ali mesmo, sozinho, eu me arrependi e entreguei minha vida de volta ao Senhor. E o que é interessante é que na hora que eu levantei, veio uma palavra na minha cabeça que eu nunca tinha escutado. E a palavra era Jocum. Jocum é jovens com ambição. Só que não veio jovens com ambição, veio Jocum. E esse impulso de ir para Jocum. E eu levantei, entrei para dentro de casa, falei para minha mãe, eu vou para Jocum. E ela falou, o que é Jocum? Eu falei, não sei não, eu vou para lá. Eu peguei, antigamente nós tínhamos aquelas listas amarelas, né, aqui no Brasil. Então eu peguei uma lista telefônica amarela e procurei lá até achar a palavra Jocum. Só que já era umas 11 horas da noite, ninguém atendeu. No outro dia liguei e falei, tem um curso acontecendo daqui a 3 meses, você vem e tal. Cheguei lá, fiz a matrícula no curso, fui fazer o curso. É um curso de treinamento discipulado. Só fui saber que era coisa de crente, já estava no segundo dia que eu estava lá. E Deus fez uma transformação gigantesca na minha vida. E de lá, já me encaminhou para missões, o coração voltado para missões. E aquele menino que falou que nunca ia ser pastor, pastoreou 189 congregações na África. E hoje está aqui diante de vocês. O encontro com Cristo transforma a nossa realidade, transforma a nossa vida. Algumas pessoas vêm a Cristo por bem, e algumas pessoas como eu, que fui teimoso, Deus chama puxando até pela gravata. Por quê? Porque o compromisso, o projeto que Ele tem na vida de algumas pessoas é grande. Ele não vai abrir mão. Não vai abrir mão. Ele vai trazer você de volta. É a mesma coisa com Saulo. Saulo estava matando os cristãos, mas Jesus olhava para ele e falava, olha, você vai ser o maior evangelista para os gentios que todo o planeta Terra já viu. É você. Você que está matando é o que eu quero para salvar. Você que está perseguindo é o que mais vai ser perseguido, vai ser açoitado, vai ser apedrejado, vai passar fome, não vai ter o que vestir e ainda vai dar glória a Deus por isso, porque vai entender que essa vida aqui é só o início da eternidade com Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meu amigo, não importa o seu passado, todos nós temos um passado. Ah, pastor, mas eu não vou para a igreja, porque eu ainda estou fumando, ainda estou bebendo, ainda estou fazendo isso. Meu irmão, não importa, venha para a igreja. Quem vai mudar a sua história não é pastor Israel, não é a pessoa que está sentada do lado do seu banco, não é o obreiro. Quem muda a sua história é o próprio Deus, é o próprio Jesus que transforma a sua história. Ele transformou a minha. Eu estou falando para você do que eu vivenciei. Maconheiro, cheirador de benzina, cheirador de cola. Diante de vocês, pregando a palavra do Senhor, porque Ele transformou a minha vida. Ele transformou a minha história. E eu posso dizer com convicção, por causa do amor de Deus por mim, eu pude expressar esse amor para milhares de pessoas por onde eu passei. E muitas pessoas já chegaram a Cristo por causa, muitas vezes, do meu testemunho. Que a sua vida, que a sua história seja um testemunho vivo da ação de Deus, um testemunho de transformação para outras pessoas, meu amado. Ah, pastor, mas a minha conversão foi simples, eu só vim na igreja e orei. Graças a Deus, meu amado, você foi muito mais inteligente do que eu. Na hora que Deus tocou no seu coração e falou, vem, você foi. Não é não, irmão? Mesmo quando o pastor
pastor estava escapando aqui, esqueceu 3 dias de falar, olha, alguém quer aceitar Jesus? O Edmar estava com tanta vontade de aceitar Jesus que chegou em mim e puxou do lado, e aí pastor, como é que é? Eu vou aceitar Jesus ou não? Você vai me chamar para aceitar Jesus ou não? É assim, meu irmão, quando Deus toca, sai da frente. Sai da frente. Quando Deus chama para transformar, Ele transforma. Quando Deus escolhe pessoas para o amor dele, a Bíblia diz que Ele nos escolheu, Ele nos chamou primeiro. Quando Ele nos chama para o amor, não é o seu vício no cigarro que vai impedir Jesus de agir na sua vida, não é o seu vício na bebida, não é o seu vício no tabaco, seja lá o que for. Deus vai te libertar dos seus vícios e vai te fazer exatamente do jeitinho que Ele quer que você esteja na presença dEle. Exatamente. E essa palavra não é só para nós que estamos sentados aqui dentro, não. Ela funciona e ela é válida também para os nossos familiares que estão espalhados aí por Goiânia, que estão espalhados aí pelo Brasil, talvez até fora do Brasil. A mesma palavra, voltando lá no início, o que eu recebi do Senhor, eu também entrego a vocês. E o que você esteja recebendo do Senhor hoje, faça a mesma coisa, entregue a outras pessoas, através do seu falar, através do seu testemunho, através da sua história de vida. A vida e as tribulações que estamos vivendo hoje, elas funcionam como testemunho para o futuro, para a conversão de outras pessoas. Por isso que a Bíblia diz, todas as coisas colaboram para o bem. Eu digo isso com dor na minha perna, com dor no meu joelho, com meu pé direito dormente já, que está sustentando todo o peso do meu pé, do meu corpo. Eu digo isso para vocês, todas as coisas, o meu testemunho que eu posso dar e dizer, olha, quebrei os 2 braços e as 2 pernas, Satanás tentou me levar para a cova enquanto eu fazia a obra do Senhor, mas Deus me guardou, não do acidente, mas me guardou lá na cova, dentro do esgoto aonde eu caí. Ele me restaurou e hoje eu estou aqui em Goiânia pregando mais uma vez da palavra do Senhor. Colaboram ou não colaboram? Amém ou não amém? Amém. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor e buscam a sua justiça. Amém, queridos? Amém. Coloque-se de pé, por gentileza. Aleluia. Equipe de louvor, por gentileza, já se caminha aqui.